Realmente é daquela lista de coisas que no São Paulo é uma verdade meio turva, assim. Mas não é bem assim. Mas tem um porém. Mas eu vi agora uma placa no CT do São Paulo, está escrito Super CT, é verdade CT, isso? É verdade. Não, é porque por causa da patrocinadora, né? Um naming rights, como se fosse naming rights do CT, exatamente. O pesquisador falando que o DM do São Paulo é o pior que o SUS brasileiro. Na verdade, nessa questão, nem sei se é isso. Também acho. E na verdade, do ponto de vista das estruturas do São Paulo, ela melhorou bastante nos últimos tempos. Bastante mesmo. A questão é que o cara tem um problema no joelho que parece insolúvel por enquanto. Agora, já entramos no assunto São Paulo, vamos falar do São Paulo. São Paulo estreia o Crespo e com muitas mudanças, Alexander. É um time, a prévia possível do São Paulo, ela é um time bem diferente do que o Zubeldia mandava a campo. Claro que ele tem alguns jogadores que não estavam disponíveis e outros que não estarão, mas é um time, de ponto de vista de estrutura diferente. Começando pelo sistema de jogo, né? O Zubeldia utilizava 3 zagueiros, mas o Ferrarese era mais como um lateral direito. E aí o Crespo aproveitou bastante esse período para implementar o sistema com 3 zagueiros. Do que eu consegui conversar com as pessoas, em nenhum momento ele testou alguma variação que não fosse com os 3 zagueiros. Ele entende que para esse time é o melhor justamente para potencializar o Oscar e o Lucas, mas resta ver quando que ele vai ter o Lucas. Então é o São Paulo que teve aí 17 dias de preparação para essa partida específica. Durante o período não fez amistosos, fez só um jogo treino com a equipe sub-20, que acabou vencendo por 6-0. O destaque do jogo foi o Dineno, que pode ser a única surpresa da escalação para essa partida contra o Flamengo, porque o Crespo testou ali um Rafael no gol, aí os 3 zagueiros seriam o Alan Franco atuando pela direita, ele que atua mais pela esquerda com o Zubeldia, agora ele vai atuar como um zagueiro pela direita, o Arboleda e o Sabino tendo oportunidade nesse sistema, aí as alas ficam com o Cédric Soares e o Enzo Dias, e aí para essa partida específica ele vinha treinando muito com o Luciano, fazendo uma dupla de ataque com o André Silva, mas como o Luciano ele vai cumprir suspensão, olha, o Luciano tomou cartão amarelo, contra o Vasco, ele vai cumprir suspensão no Rio de Janeiro, aí o Crespo optou por colocar mais um meio-campista. Então, além dos 3 zagueiros e dos 2 alas, ele vai jogar com o Marcos Antônio, o Bobadilla ganhou a vaga do Pablo Maia, o Pablo Maia também ainda não está conseguindo ter um ritmo de jogo bacana, não voltou bem desde a contusão, então ainda precisa recuperar um pouco de ritmo. Aí vai jogar com o Marcos Antônio, Alisson e Bobadilla no meio-campo. Aí vem a dúvida, o André Silva vai ser o centroavante e aí fica ou Dineno ou Oscar. O Oscar também treinou no time titular, o Oscar tendo um pouco mais de liberdade, jogando como segundo atacante, e aí o Dineno pode ser o cara que aparece ali. O Ferreirinha, a tendência dele ficar no banco de reservas. Uma novidade importante, é um jogador muito querido pelo torcedor de São Paulo, o Luan foi relacionado. Então o Luan pode ter uma oportunidade novamente ali com o Crespo, ele já vinha treinando normalmente com o Zubeldia, mas ele não parecia estar nos planos do ex-técnico do São Paulo. E aí agora o Crespo relaciona pela primeira vez desde que ele voltou ao tricolor paulista. Só uma dúvida, o Alexandre falou do 3 zagueiros. Com o Juan embora, sobraram 4? Sobraram 4. Sobraram 4. Então, por isso que o Ferrarese voltou a ser zagueiro. Mas mesmo assim, né, se você jogar com 3, você tem que ter no mínimo 5 no seu elenco. Sim. É impossível ter 4, porque suspensão e machucado pode acontecer a qualquer momento. O seu sistema vai pro vinagre de um jogo para outro, por exemplo. São Paulo tá buscando. Vai ter que ter mais um. Zagueiro, São Paulo pra quem joga, se jogasse com 2, ter 4 me parece até ok, aceitável, mas jogar com 3 não tem como. 3 zagueiros e tem outro drama do São Paulo. Não, o meio-campo terá, então, o Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio. Isso. Pablo Maia vai para o reserva. E André Silva, talvez Oscar ou o Dineno. Acho que uma coisa importante desse novo São Paulo, Massini, é que em um ponto ele é completamente o inverso do que era o Zubeldia. É um time sem pontas. O Zubeldia adorava pontas, né? Tinha ponta, Ferreirinha, o Lucas, jogava com ponta o tempo todo, 2 pontas. E agora o Crespo joga sem nenhum. Eles vão ser os mais impactados pelo novo treinador, taticamente, provavelmente. Tem algumas questões, né? O Ferreirinha está voltando de contusão. O Ferreirão está com uma questão física também. Então eles talvez não pudessem jogar, mas de fato está jogando sem pontas. Então, mas aí se você vai jogar com 3 zagueiros, você pode... Não nesse jogo especificamente, né? Mas eu quero só falar uma coisa antes. Que eu estava pensando aqui...
nesse meio campo aqui do São Paulo, né? Se o Oscar não jogar, um cara lá na frente só é muito pouco. Entendeu? Sim. Porque você vai dar ainda mais Agora são dois, né? liberdade. Vai ser o André Silva e o Dineno, né? 2 na frente. Então, mas se jogar o Oscar, não joga um... Não, joga 3 o volantes Dineno. por trás do Oscar e os 2 na frente. 3, 1, 2. Não. Não dá, bicho. São 3 zagueiros. São 3 porque zagueiros, 2 três alas, zagueiros, 3 volantes e o Oscar tendo liberdade com o André. Então é isso. Então. Fazendo a dupla, né? Isso. Oscar e... Não é a do Oscar. Não é. O Oscar precisa vir trabalhar para achar o André lá na frente, né? Então, acho que Crespo, querido... Isso que o Márcio está falando, porque o Oscar chegava a ser volante com o Zubeldia, vai jogar talvez lá de segundo atacante. Não, porque vira assim, muito, cara, né? Mas vamos olhar a característica dele, né? Ele é um jogador de entrar na área, fazer gol? Eventualmente sim, mas mais de preparação. Não é de combate, é desse tipo É um de combate. cara de mais de preparação. Se você deixar os zagueiros do Flamengo trabalhar o jogo sozinho, eles vão acertar um passe quebra-linha lá, que eles são bons nisso. Uma das características desse time do Flamengo é essa. Os zagueiros têm técnica, então acho arriscado. Eu entraria com Marcos Antônio, Alisson e Oscar e dois atacantes, pelo menos. E nessa reestreia do Crespo, só uma coisa, assim, quando o São Paulo ligou para ele pegou assim, tá bom, eu vou aceitar, minha proposta é essa. Deixa eu olhar a tabela aqui. Minha reestreia. Eu acho que o último jogo que ele queria na vida claro. era o Flamengo no Maracanã. Claro. Podia ser qualquer outro em casa, ou até fora, mas o Flamengo no Maracanã, eu acho que ele falou, não é possível que eu tô É voltando. o pior jogo possível. É curioso, fico curioso de ver como vai funcionar esse time. Que jogo bom para ver, hein? Bom jogo para ver. Amanhã, 4h30, Flamengo e São Paulo. Agora, tem essa questão do Lucas que está colocada. E no ataque Dineno e André, ou Oscar e André Silva. Você falou, né? O Luan relacionado pela primeira vez. E, ao que parece, pela escalação, que o São Paulo vai lá para beliscar um empatezinho. Tá lindo, né? Tá perfeito. Volta aqui feliz, sem grandes sequelas. Me parece que é isso, né? A ideia, ao que tudo parece, é justamente isso. É sair do estádio do Maracanã sem ter sido derrotado. Acho que o empate para o São Paulo nessa partida, sinceramente, é lucro. Porque é um começo de um trabalho, você está jogando num sistema novo, num ambiente que é muito hostil, é contra o líder da competição. Então, acho que se o São Paulo conseguir sair do Maracanã, pelo menos com um ponto, mesmo correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento, porque se o Internacional vence, o São Paulo empata, o São Paulo, a depender dos resultados, pode acabar dormindo na zona de rebaixamento. Mas acho que qualquer São Paulino, se você der um papel, uma caneta na mão, falar, empate, estreia do Crespo, 0-0, jogo chatíssimo. Todo torcedor do São Paulo acho que assinaria. Não me lembro os outros 2 jogos do São Paulo no Brasileiro. Flamengo, Bragantino e Corinthians. Tá fácil, não? Flamengo, Bragantino fora. Bragantino e Bragantino fora e Corinthians no Morumbi. Essa questão do Lucas Bessoni, a conversa que se tem lá é que, sim, estão tentando fazer o Lucas estar preparado para estar no clássico contra o Corinthians. Nossa, eu tô espantado. Estranho, né? Com isso, é Ele gosta de jogar contra o Corinthians. Que espanto. Mas assim, que poderia ser isso na melhor das hipóteses, vamos São dizer Paulo assim. teve o time completo 2 vezes nos últimos 5 anos. As 2 contra o Corinthians. Brasília e Morumbi. Tem uma coisa que também vai explicando o momento em que estão os clubes, e aí explica bastante o São Paulo, que é o seguinte, o time não era esse. O time não era para ter o Bobadilha, era para ter o Marcos Antônio, o Alisson e o Luciano jogando atrás dos atacantes. Como normalmente ele faz, é o tal do 10, que as pessoas acham que ele não é 10, tal, o meio atacante, né? Jogando atrás dos atacantes. E aí, o que descobriram? Eu sabia que ele estava suspenso, é isso? O que descobriram? Que ele estava O suspenso. pessoal, parece que ele está suspenso. Sim, descobriram no meio do caminho. No meio do caminho não, agora. O que eu sei, essa semana, no treino de quarta-feira, do 11 contra 11, que o Crespo tirou pela primeira vez o Luciano do time. Porque aí foi informado de que o Luciano estava suspenso. Ele tomou alguma coisa do STJD durante a parada? Foi isso? Algum julgamento? Não, sei. ele Não, tomou o terceiro cartão tomou o amarelo. terceiro cartão contra amarelo. O Vasco. Só se ele, então, o que eu acho que eles bobearam, talvez saiu na súmula, porque tomou durante um banco
não era do campo e aí bobearam. Pode ser. Quer que seja, pode Mas ter tomado em casa. tem que ter um... Mas tá Não, com mas- flanelinha hoje, hein? Tá dando uma aliviada bacana pro São Paulo porque, também. obviamente, todo clube tem um supervisor exatamente pra olhar as súmulas, né? Óbvio, né? Sim. É óbvio isso. Aí é inacreditável, né? É inacreditável. Aí realmente, isso é... Essa é pior do que uma que o São Paulo fez no mesmo Morumbi o ano passado, retrasado. Quando ele vai com um estrangeiro a mais, Exatamente, não lembra... E tem que tirar do banco. Um torcedor percebe, avisa na rede social e o São Paulo tira e corta, fala, ele sentiu dores, aí juntou lá uma desculpinha e tirou, porque levaram um estrangeiro a mais e ia perder o jogo. Se entra com um estrangeiro a mais, na época podia menos e tal. Essa pra mim é pior, porque aí treinar e tal... Isso... Cara, é inacreditável que isso aconteça, né? Não é inacreditável? Eu acho. Você está falando do São Paulo, não é? Não é o Arimateia. Quem é o Arimateia? É o que o Filipão falava, lembra? Não é o Arimateia e tal. E aí... Porque teve o jogo treino, ele poderia ter testado, pensado, pô, deixa eu colocar o Rian faz um aqui, deixa eu teste. ver como é que é o cara tá Dineno. 15 dias Ele aí. jogou com o Luciano. O cara tá treinando como titular do time e não pode jogar no Não é nem sábado. culpa dele, né? Vamos combinar, do Crespo. Acabou de chegar, você acha que O cara tá chegando aí, tá assim, ambientando Tem e nem tal. armário, ele vai saber quem tá suspenso. E aí dá a medida das coisas. É um time que tá esfacelado como o São Paulo. O melhor jogador do time não consegue jogar porque tá com dor no joelho. O não sei quem tá machucado. Não tem dinheiro pra contratar. Aí você tem um jogador que tá suspenso e você não sabe. É incrível, né? Pecado, né? Eu, sinceramente, eu não sei o que falar. Não, porque, porque se eu falar... Quais são as coisas básicas no futebol? A primeira é saber quem está suspenso Sim. no outro jogo. É meio que você começa pelos básicos, assim, vou pôr uniforme, e quem está suspenso. Exato. É meio que uma das coisas Não é? mais, né? Isso devia ser... Devia ser no sistema, né, cara? Uma coisa. Não importa como seja. Não dá pra você... Pô, Imagina se você o São Paulo não percebe e bota o cara em campo. Perde os pontos. Imagina. Claro E aí eu que fui atrás de maiores informações, eu descobri que, inicialmente, o Crespo tá treinando num 3-4-1-2 sem ponta. Seria um time mais ou menos assim, vou colocar na tela pra galera. Né? A gente tem o nosso arquitricolor. Resultados, mas os últimos desempenhos foram muito ruins. Inclusive dentro do Morumbi, né? Tão ruins, Mari, que o próprio técnico de plantão chegou à conclusão de que não tinha mais nada a fazer, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. O que o Crespo tem que fazer para melhorar aí o desempenho desse time do São Paulo? E antes de vocês responderem, vem à minha mente o mesmo que eu pensava se tivesse continuado o Zubeldia, eu penso em relação ao Hernan Crespo. Ele precisa muito dos jogadores que ficaram muito tempo no departamento médico. Lucas, Oscar e companhia. Principalmente. Não é difícil o São Paulo crescer como time, na minha opinião. Quero ouvir vocês. O Paulo já tem a vida resolvida nesse ano, não vai mais para lugar nenhum, mas a coisa não andou. Na Libertadores foi bem, né, o São Paulo, na fase de Bem, grupos. cai- Principalmente nos jogos fora, né? desse ano, você disse? Não, desse ano. O Zubeldia cai Não perdeu, no São né? Paulo sem ter perdido na Libertadores, tanto na edição passada como na atual, mas desempenho também oscilou, né? Nos jogos em casa, aquele jogo contra o Alianza Lima. Abre 2-0 no primeiro tempo, baixa muito de rendimento, sofre Compensação um empate. fora, ganhou todos. Fora muito bem, até com muitos méritos do Zubeldia, né? Pela estratégia de jogo, pela maneira como armou o time, com 3 zagueiros. Mas o São Paulo, para mim, e aí depois que vira a página do técnico, precisa olhar para os problemas internos e reconhecê-los. Não dá para ficar só, tiramos o Zubeldia, agora a coisa vai andar. Para mim, o elenco de São Paulo foi montado para as Copas. A diretoria olhou, e a prioridade no ano passado já foi definida, Libertadores, é o que o São Paulo vai focar mais. Mas pensando em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, todo esse calendário inchado que a gente tem, e até pelo perfil de jogadores do São Paulo, não é um elenco suficiente. E volta com menos do que tinha, né? O São Paulo tá voltando com menos do que tinha. Exato. E negociou os jogadores. Perde o Matheus Alves agora, um jogador jovem que deu energia para o meio-campo de São Paulo, ajudou muito a, de certa forma, suprir a ausência do Oscar com uma característica diferente, mas ainda assim... Mas ainda foi uma alternativa interessante, deu não conta- sentiu, né? Deu conta do recado perfeitamente. Então é um São Paulo que precisa olhar para dentro de si mesmo e dizer, olha, o que a diretoria fez contribui para o trabalho do treinador ser bem sucedido como a torcida espera. Eu vejo que o Zubeldia também sofreu com um desgaste já pelo tempo. Hoje, nessa era de influenciadores, acabava ali todo o jogo, mesmo quando vencia,
era martelado, então a diretoria acaba sendo suscetível a esses movimentos também. Mas não dá para dizer, por outro lado, que fez um grande trabalho, um trabalho magnífico, porque realmente empacou São Paulo numa situação complicada. Tinha material humano para fazer esse trabalho todo? Pois Porque é um bom treinador, tantos desfalques. Mas esse é o meu ponto, Abel. Em muitos momentos... O problema para mim não era o técnico, não. Em muitos momentos, o Zubeldia tirou leite de pedra no São Paulo. Exatamente. Então, isso acaba ficando em segundo plano, agora que chegou o Crespo, tem ânimo novo, um treinador que deixou uma boa impressão no São Paulo na primeira passagem. Mas se o São Paulo não resolver esses problemas de elenco também, como a gente falava do Grêmio, se não tiver Oscar e Lucas, ainda mais sem o Caleri, São Paulo está fadado a sofrer na temporada. O Luciano está suspenso, não joga amanhã contra o Flamengo. Não joga amanhã e a expectativa de que ele assumisse o protagonismo com a ausência desses jogadores, né? Mas não dá para você colocar na conta de um jogador só. O entorno ali contribui demais. Então, acho que, além dessas mudanças ali na expectativa do Crespo de dar um time um pouco mais conectado durante os 90 minutos, não baixar tanto quanto o São Paulo baixava, como o exemplo que o Breler deu do Alianza Lima, eu acho que também você dá ao Luciano ali essa condição de, a gente precisa de você, onde você acha que pode entregar mais para o São Paulo, e aí sim, porque não dá para colocar muito na conta de Oscar e Lucas, né? Pontos corridos, de você ter garantia de uma sequência de Campeonato Brasileiro com esses dois jogadores. Não, e vira uma coisa, Mari, que parece que a diretoria está se movimentando. Olha, trouxemos o Tapia, jogador que vem do River Plate, e agora fechamos mais uma lacuna no elenco, falta pouco para chegar no estado ideal. O Vitor Roque, que já tem lastro no futebol brasileiro, que foi revelado aqui, passou pelo Barcelona, chega no Palmeiras, um time muito organizado e demora a dar resposta. E aí contrata-se um jogador que nunca passou pelo futebol brasileiro, jovem, com uma média de gols baixa, e aí depois é só colocar... Agora o treinador tem o cenário ideal para desenvolver o time. Então não é por aí, porque se tratasse... chega a contratação do Tapia. Olha, é composição de elenco, a gente está trabalhando aqui dentro das possibilidades do São Paulo, mas não dá muito para fugir disso, e o Crespo está dentro desse contexto, eu vejo que ajuda até a regular a expectativa do torcedor, mas nunca é feito dessa forma. Não. É feito de, olha, a diretoria trabalhou e resolveu o problema, agora é com o técnico. E para mim não é uma situação justa, né? O Crespo vai chegar no São Paulo, e se a gente até peneirar ali as opções, os jogadores, até o estágio físico de cada um, eu vejo que na comparação com a primeira passagem, ele pega um elenco inferior do São Paulo. Ele tem menos, sem dúvida. Vai ter de lidar com isso. O elenco é curto em quantidade e o time é curto em qualidade. Quando falta um jogador, a gente tem falado muito do Lucas, e é verdade, é um outro São Paulo. Então, o time sofre muito com os desfalques por qualidade. E o elenco, tem pedra para botar 11 em campo. E formar um banco. E qualidade tem a ver também, prof, com a disponibilidade física dos atletas. Claro. Porque se você tem no mundo ideal Luciano, Lucas, Oscar, Caleri, olha o quarteto, tal que... E na prática, isso é viável? Esses jogadores entregam a intensidade necessária e pedida por um treinador com a característica do Crespo, que valoriza muito isso? Pressão, é um treinador que exige dos homens de frente uma recomposição? Não. Entregaram em um jogo, o clássico contra o Corinthians. E mesmo assim, um primeiro tempo não... E ali, prof, um contexto específico, início de temporada, claro. O Corinthians ainda se formando. Não dá para ter como parâmetro e não dá para acreditar que o São Paulo tem um elenco maravilhoso só porque tem caras acima da média, mas que fisicamente tem dificuldade de entregar uma sequência de jogos. Sim. Muito bem, falamos do São Paulo que volta. E aí ele publicou, né, ele informou aqui na TNT Esportes que o São Paulo e o Santos, ele deu como fechado, né? Eu conversei com algumas pessoas do São Paulo há pouco e me falaram que está bem encaminhado. O São Paulo fechando um acordo junto com o Santos para cada um mandar jogo no estádio do outro ao longo desse segundo semestre. De acordo com o Ricardinho, são 3 jogos do Santos no Morumbi e o São Paulo vai disputar 3 jogos na Vila Belmiro. Quero escutar de vocês. Pessoal do chat, deixem a opinião aí que eu vou colocar vocês na tela. E aí, JP, começando por você, direto e reto. Te agrada essa opção? Pri,
Eu não vou falar que agrada, porque é muito melhor para o rival do que para a gente pelo tamanho dos estádios, né? A gente vai mandar um jogo num estádio que cabe menos de 20 mil pessoas e eles vão mandar num estádio de 60 mil. Então, naturalmente, a bilheteria para eles pode ser melhor. O gramado do Morumbi é muito melhor do que o da Vila Belmiro, apesar da Vila ter um bom gramado, inclusive acho que é por conta disso que o São Paulo escolheu esse estádio. O São Paulo tentou aquela parceria com o Palmeiras naquela época, o São Paulo chegou a jogar no Allianz, o Palmeiras chegou a jogar no Morumbi, mas não deu muito certo, as diretorias começaram de novo a se espetar, o São Paulo também não gosta de jogar no sintético, e aí teve esses problemas por aí. E me parece uma questão também do São Paulo não querer mandar os jogos em Brasília por conta da baixa adesão dos jogos no Paulistão. O São Paulo não teve bons públicos contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube, não foi uma mobilização muito grande, então acho que o São Paulo sentiu isso também, e também teve o deslocamento maior. E aí no Brinco de Ouro também seria uma opção, mas o São Paulo também entende que talvez não seja a melhor opção. Então acho que a Vila Belmiro talvez tenha se encaixado melhor, e o São Paulo de fato vai precisar de um estádio aí quando o Morumbi estiver impossibilitado para show. Mas, de fato, para mim, assim, é muito claro que o benefício é muito maior para o Santos, por conta do tamanho do estádio, por conta da qualidade do estádio, do gramado. Infelizmente, o São Paulo dificilmente vai encontrar um estádio à altura do Morumbi. Eu tô rindo porque alguém comentou aqui, cadê? O Henderson parece que vai trocar o estádio. É verdade, deixa eu arrumar aqui o GC, gente. Ficou estranho, olha aqui. Encaminha um acordo para a troca de estádio. Fui eu que escrevi, gente, desculpa, né? A pessoa tá meio que dormindo ainda, vou arrumar. Ô, Kaique, me fala aqui, te agrada? Você gosta dessa ideia? Você gosta da Vila Belmiro? Eu vou dar minha opinião também já. Mas já adianto que não me agrada muito não a Vila Belmiro. Me agrada mais do que ir para Brasília. Esse é o primeiro ponto. Entre Brasília e Vila Belmiro, eu prefiro que o São Paulo jogue na Vila Belmiro. Eu não vejo nenhum sentido naquele acordo que o São Paulo fez para poder jogar em Brasília. Dito isso, não me agrada a Vila Belmiro. É um estádio que ficou ultrapassado, é um estádio que falta muita manutenção em muita coisa, que o Neymar Júnior e o Neymar Pai estão tentando trocar o pneu com o carro andando, estão tentando fazer algumas manutenções, mexer no vestiário, mexe no camarote, mas assim, né, são obras superficiais. A Vila Belmiro é um estádio que ele ficou para trás em muitas questões, né? Inclusive na questão até da segurança da imprensa, gente. O repórter de rádio que fica atrás do gol, e que é o meu caso, e aí eu tô agindo em causa própria nesse momento, a gente tem que passar para poder ir para a sala de imprensa, para a sala de coletiva, a Pri sabe. E não acontece só com o repórter de rádio. É porque nossos equipamentos ficam lá, nossas bolsas ficam lá. Mas todo mundo, quando vai para a coletiva, não pode. Primeiro que já não tem jornalista. E isso é inaceitável, e a gente está em 2025. Um estádio que não tem estrutura para zona mista. E a coletiva, você tem que passar no meio da torcida. E não é de qualquer torcida, é no meio da organizada. A organizada tá aqui em cima e você tem que passar no corredor embaixo. Pega a saída deles. Eu já tomei prensa, né? Eu cobri o Santos, gente. Antes de cobrir o São Paulo, eu cobri o Santos na Transamérica. Eu cobri o Santos no ano do rebaixamento. Já tomei prensa da torcida organizada do Santos em várias e várias vezes. Manda recado para fulano de tal. Manda fulano de tal tomar naquele lugar. Manda fulano de tal isso e aquilo. Assim, coisa que nem era responsabilidade minha. Mas pediam para eu mandar recado para fulanos e você toma uma prensa ali dos caras, você passa no meio da organizada. Então, assim, o primeiro ponto é a questão da segurança. E eu não vejo vantagem nenhuma para o São Paulo, que vai entregar o estádio de capacidade de 60 mil mais e vai receber em troca um estádio de capacidade de 14 mil menos. 14 mil é se você conseguir liberar muito espaço dentro do estádio. Quando o Santos lota e faz o caldeirão lá na Vila Belmiro, dá 12 mil, 13 mil no máximo. Então, eu não vejo uma troca vantajosa para o São Paulo. Mas, enfim, também não tem muitas opções, né, gente? Pacaembu é sintético, Arena Barueri é sintético, o Allianz Parque é sintético. Neoquímica Arena talvez seja algo totalmente inviável essa troca entre os dois clubes hoje em dia. Enfim, não tem tanta opção, não. Mas ainda acho melhor do que ir para Brasília. Eu vou muito nessa linha do Kaique também. Cara, eu acho que eu tenho um lado meu que talvez prefira jogar em Brasília do que na Vila Belmiro, tá? Dependendo do jogo.
Só que eu entendo que não, fica ruim para a logística dos torcedores, vira um negócio muito mais turismo do que jogo, de fato, a depender da importância do jogo. Lembrando que o São Paulo provavelmente vai precisar da Vila Belmiro em fases decisivas das competições, caso avance, né? Tem inclusive esqueci agora, acho que é a final da Copa do Brasil. O jogo de volta, o jogo de ida. Um dos 2 jogos da final da Copa do Brasil tem show num dia depois da data base. Então, seria esse nível de jogo disputado na Vila Belmiro. E isso não me agrada nem um pouco, porque uma final em Brasília, vai todo mundo. Toda a torcida do São Paulo iria se movimentar, e aí é um estádio grande. Posso estar falando a maior besteira, cara, porque eu vivo num mundo muito na minha cabeça de torcida visitante, que eu gosto muito, tal, acompanho muito, mas na minha cabeça seria muito melhor, cara. Eu acho a Vila também muito ultrapassada, não gosto, acho pequena demais para a torcida do São Paulo, mas beleza, um jogo ou outro, beleza, mas se forem esses decisivos aí, para mim Pontos interessantes para a gente observar do outro lado também, do lado do São Paulo, porque é a estreia do técnico Hernan Crespo, ele que inicia a sua segunda passagem pelo São Paulo. E aí uma novidade também, né? Uma notícia que surgiu agora de última hora, Lucas Moura não vai para o jogo, está fora da partida, vai ser preservado. Ele que já vem aí de uma longa recuperação de uma lesão, então neste momento ainda não está apto a ser utilizado pelo treinador. Mas Oscar volta e tudo indica que ele será titular, assim como o Marcos Antônio. E um time que vai se desenhando com 3 zagueiros, essa é a preferência do técnico Hernan Crespo. PVC, nessa primeira partida, aliás, a gente está vendo aí, vamos mostrar então o campinho do São Paulo, qual é o esboço do time do Hernan Crespo nessa primeira aparição aí sob o comando do novo treinador. Com o Rafael no gol, 3 zagueiros, Sabino, Alan Franco e Arboleda formando o trio de zaga, Cedric na lateral direita, Alisson Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias. E na frente, André Silva, mas Oscar pode ser titular, aliás, André Hernan cravou aqui, gente, que Oscar vai ser titular. Ou de Neno. Ô, PVC, é isso que você imagina? E será que a gente já vai ver um pouco do trabalho do Crespo, uma mão do Crespo já nessa primeira partida? Já dá para apresentar algo depois de alguns dias de treinamento que ele teve? Ele teve quase um mês, né? Não, 3 semanas, vai. Eu acho que tem que ver, tem que dar. Ele trabalhou para fazer um time que seja mais compacto, mais coeso, mais forte do que foi contra o Vasco. Agora, eu acho que esse time não é esse, não. Tem muito volante, muito zagueiro aí. Ele vai ter um time mais ofensivo, com o Oscar, talvez com o Ferreirinha, se puder voltar, porque o Ferreira está machucado, e com um dos dois, Ferreirinha o André tá à disposição. Silva ou o Dineno. Então, eu acho que pode ser Luciano Oscar, está suspenso. pode ser. Luciano está suspenso. Vamos lá. Rafael, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Cedric, Marcos Antônio, Alisson, Enzo Dias, Oscar, Ferreirinha e André Silva na frente. Acho mais por aqui. Essa é a tendência desse time, então. É um bom time, Lívia? É um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Dá para aprontar alguma coisa? Sem o Lucas Ferreira e sem o Lucas Moura, realmente eu acho que é uma perda. São perdas muito, muito impactantes, né? Tinha uma expectativa, né, de que o Lucas estivesse pronto para retornar até para esse confronto, que é um confronto que precisa também ter esse peso, esse diferencial em campo do Lucas. Eu acho que são perdas muito impactantes e que vão fazer muita diferença. É um bom time, né? Tem aí jogadores que conseguem dar conta do recado, principalmente no meio de campo, né? Eu vejo o diferencial aí com o Oscar também fazendo, né? Hoje também faz um pouco mais ali pro ataque e tal. Mas, cara, eu ainda, assim, precisaria estar completo esse São Paulo para fazer frente pro Flamengo. É isso, minha gente. Então, Flamengo e São Paulo, amanhã às 4h30 da tarde no Maracanã. E onde você assiste? Você assiste na Globo para todo o país, menos para o Rio Grande do Sul e também para Bahia e no Premier. Então aí, vocês podem acompanhar, já anotem na agenda aí esse compromisso de amanhã.